Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus neste Santo Domingo, já começamos a ouvir a beleza do livro da sabedoria, na qual está consignada a bondade e a compaixão do Senhor para conosco. Diz a leitura que ouvimos: o Senhor fecha os olhos aos nossos pecados para que nós nos arrependamos. Por quê? Porque Ele nos ama. Nós sabemos, como diz o livro da sabedoria, que todo o universo criado, tudo aquilo que existe, incluindo a nós mesmos, é como um grão de areia na balança. Não vale nada. Porém, o que é que dá valor ao mundo e dá valor às criaturas? O amor que o Senhor colocou em cada uma de suas obras. Muitas vezes, para falarmos da criação de Deus, nos recordamos da pintura e do pintor. Ninguém pode louvar uma pintura, a beleza de uma obra de arte, sem recordar-se que ela não existe por si só e que é necessário que antes tenha havido alguém que a pintou, alguém que a idealizou, alguém que a construiu de tal forma que se tornasse perfeito e belo aos nossos olhos. Assim também é todo o universo. Qualquer ser humano, e todos nós somos dotados da mesma capacidade de raciocínio. Qualquer ser humano, vendo as obras de Deus, vendo a criação, pode chegar a contemplar e dizer: é necessário um Criador. Agora, não é um simples criador, um fabricador de coisas. Recordemos também quanto pintor que pinta, mas não tem amor pela obra. O interesse dele é apenas vender a obra. Ou quem faz uma porta belíssima, uma porta para colocar talvez na entrada da casa mais bonita, mas ele não tem amor por esta porta. Ele a fez para vender. Pois o Senhor não fez nada para ter um valor venal. O Senhor fez para que as suas obras tenham um valor em si. E o valor das obras de Deus se mede pelo amor com que Ele as ama. E dentre todas as obras do Senhor, os milhões e milhões de criaturas, estruturas, organismos, coisas, astros, estrelas que o Senhor criou, há uma pela qual Ele tem um amor de predileção. Somos nós. Portanto, ninguém desanime diante do pecado, ninguém desanime diante das quedas e do sofrimento. O Senhor nos ama. E como diz o livro da sabedoria, o Senhor fecha os olhos, porque nos ama. Fecha os olhos, mas o Senhor enxerga de olhos fechados. E, portanto, Ele espera que nós nos convertamos. Ele espera que nós possamos dizer: Senhor, use de misericórdia e piedade para comigo. Nós rezamos na oração inicial, a chamada oração coleta da Santa Missa, a primeira oração, que o Senhor nos ajude a corrermos livremente para Ele. Corrermos, não diz andarmos, livremente, não atados a nada, não presos a nada. O Evangelho, o Santo Evangelho deste domingo, nos fala desse homem que estava atado e preso a tantas coisas. Um cobrador de impostos, como aquele do domingo passado. Um cobrador de impostos que no domingo passado ouvimos, reconhecendo-se pecador, ladrão, corrupto, batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. Este chamava-se Zaqueu. E o Senhor entrava na cidade de Jericó. Diz o Santo Evangelho que Zaqueu era muito pequeno. Não tinha grande estatura. Não tinha grande estatura física, mas certamente tinha grande estatura moral. Porque é necessário uma grande estatura moral para aceitar a conversão quando o Senhor passa por nossa vida. Zaqueu, não podendo enxergar o Senhor por causa da multidão, adianta-se, corre, como ouvimos a primeira oração do dia, corre e vai adiantando-se, sobe
em uma árvore para poder ver o Senhor, para gritar ao Senhor quando passa. E o Senhor passa por onde está Zaqueu. E antes que Zaqueu fale qualquer coisa, o Senhor chega a ele e diz: desce depressa. Assim como tu subiu correndo nesta árvore, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa, hoje eu vou permanecer na tua casa. Nós dizemos aqui, hoje eu vou posar na tua casa. É isso que o Senhor disse a ele. O Senhor não ficou algumas horas, ficou do dia para a noite e da noite para o dia. Hoje eu vou ficar na tua casa. Foi o encontro decisivo de Zaqueu, o cobrador de impostos, um homem como todo cobrador de impostos, odiado. Recordemos sempre que entre os maiores pecadores eram considerados os cobradores de impostos. Muitas vezes ouvimos a história de várias conversões destes homens e pensamos, mas que culpa eles tinham se era a profissão deles? O problema é que cobravam os impostos para os romanos que dominavam os judeus. Por isso eram tão odiados. Por isso também cobravam impostos adiantados, para enriquecer as custas dos impostos. E este Zaqueu ouve do Senhor: desce depressa, porque vou posar na tua casa. Era um homem muito rico, diz o Evangelho, rico à custa de roubo. E, no entanto, o Senhor é acolhido na casa deste pecador. O que faz a multidão? Começa a murmurar, muito comum. Desde que o mundo é mundo, se murmura contra Deus. E até o final dos tempos, alguém vai murmurar também, que a escolha de Deus não é correta, que a escolha de Deus deveria ter escolhido a mim e não ao outro. Os murmuradores vão dizer: vejam, que tipo de profeta é este que vai comer na casa de um pecador? São os mesmos que disseram: que tipo de homem é esse que não sabe que mulher é aquela prostituta com quem ele está falando? Nós ainda conhecemos nos nossos dias os murmuradores. E repito, até o final dos tempos teremos murmuradores entre nós, para que nós, vendo o seu mau exemplo, não o sigamos. O Senhor odeia os murmuradores. São Paulo nos diz que entre tantos pecados daqueles que não entram no céu, estão também os murmuradores, os que causam intriga, os que causam brigas. Estes não entrarão no reino dos céus. E este Zaqueu não ouve nada disso. O Senhor também não ouve nada desses murmúrios e vai hospedar-se na casa de Zaqueu. E Zaqueu, conforme o costume, prepara a refeição, manda preparar a refeição por seus empregados. E Zaqueu então recebe a conversão plena e diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, Zaqueu reconhece que aquilo que tinha não lhe pertencia. Um dos grandes santos da igreja, logo no início, São João Crisóstomo, nos fala muitas vezes: tudo aquilo que tu tens, e é em demasia, aquilo que excede a tua necessidade, não te pertence, pertence aos pobres. Quem dera que tivéssemos ouvido bem o Evangelho, que a humanidade tivesse bem ouvido o Evangelho e não teríamos famintos no mundo, não teríamos ninguém sem necessidade, porque tudo estaria bem distribuído. São João Crisóstomo chega a dizer: se tu tem 2 pares de sapatos, dá um, tu só tem 2 pés, não vai precisar mais de um. Se tu tem roupas a mais do que o necessário, dá, tu não vai precisar delas. Nós não vamos levar nada desta vida. Por que esse apego? O que é que prendia Zaqueu? O que é que não deixava com que Zaqueu corresse livremente ao Senhor? Recordemos novamente a oração do dia de hoje, que possamos correr livremente em direção ao Senhor. E nós devemos nos perguntar no dia de hoje: o que é que me prende? Quais são as coisas, quais são as pessoas, quais são as ideias que me prendem e não me deixam correr, não caminhar em direção ao Senhor? Todos nós somos, de certa forma, atados, presos, maneados. Devemos pedir ao Senhor esta graça de sermos desatados, desmaneados, cortar a soga que nos prende. Zaqueu teve este dia, ao qual também nós esperamos e pedimos ao Senhor que nos converta e nos livre dos laços que nos prendem.
E o Senhor diz a Zaqueu e a todos aqueles que estavam juntos neste jantar: hoje a salvação entrou nessa casa. Alguém poderia dizer, mas Zaqueu era um judeu praticante. Zaqueu era um homem que dava o dízimo. Zaqueu era um homem que estava na sinagoga, no templo. Como é que a salvação entrou hoje? A salvação entra na nossa vida quando nós nos desatamos das coisas e corremos livremente para o Senhor. Aí a salvação entra na nossa vida. Nós muitas vezes batemos no peito e dizemos: mas eu sou batizado, mas eu participo da igreja, mas eu sou amigo do padre fulano de tal, sou amigo do bispo fulano de tal, eu sou amigo do papa. Isso não vai salvar ninguém. O que vai nos salvar é estarmos livres para correr em direção ao Senhor. E é isso que nós pedimos em cada Santa Missa, em cada oração. Que o Senhor nos dê a graça da conversão. Que nós não precisemos subir numa árvore como Zaqueu para ver o Senhor. O Senhor passa diariamente por nós. O Senhor passa em nossa vida muitas vezes. Devemos ter os olhos, os ouvidos, o coração bem aberto para ver que o Senhor passa diariamente na nossa vida. Ele está aqui na nossa igreja todos os dias, prisioneiro de nosso amor no sacrário. Mas Ele também está em nossas ruas. Ele também está em nossos irmãos que sofrem. Ele também está na sua palavra que é proclamada e que nós podemos ler na nossa casa também. O Senhor vai passando por nossa vida e nós muitas vezes não percebemos, porque ficamos como os murmuradores, murmurando contra tanta coisa. Aquele falou mal de mim, aquele não gosta de mim, eu fui preterido em alguma coisa. E ficamos entre o grupo dos murmuradores e não fazemos como Zaqueu, que correu em direção ao Senhor. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão, diz o Senhor. Nós também podemos ser da mesma descendência de Abraão. Não só fomos feitos da mesma descendência de Abraão pelo nosso batismo, como também a nós foi garantida a salvação, desde que nós cooperemos com ela. A nossa cooperação é necessária. Peçamos ao Senhor que cada um de nós seja iluminado pelo Espírito Santo, para que vejamos quais são as coisas que nos ainda prendem, que ainda estamos presos, para que o Senhor nos ajude a nos libertarmos de tanta prisão, de tantas coisas que nos impedem de correr livremente ao Senhor. Recordemos, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo veio procurar e salvar o que estava perdido. Nenhum de nós está perdido. Nenhum de nós está perdido. Se correr e cooperar com o Senhor. Peçamos ao Senhor esta graça de também reconhecermos que assim como nós recebemos a salvação, queremos que a salvação chegue a todos que ainda não tiveram a oportunidade de recebê-la. Peçamos ao Senhor a graça da nossa conversão e de todos aqueles que amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.